E aí, galera, hoje eu quero compartilhar com vocês como é que foi minha experiência para emitir o número do utente aqui em Portugal. Lembrando que eu tenho visto de estudante, então eu já fui no CEF, eu fui no CEF dia 16 de novembro do ano passado, de 2022, e até hoje eu não tenho, gente, a minha autorização de residência. Hoje já é dia 16 de fevereiro, 17 de fevereiro, então eu ainda não tenho o cartãozinho, né, minha autorização de residência, mas assim que você sai do CEF, eles te dão um comprovante de pedido efetuado. E foi com esse documento que eu emiti o número do utente. Vou contar para vocês aqui como é que faz, onde você vai, quais documentos precisa. E depois eu conto para vocês como é que foi a minha experiência na prática pedindo o utente, né? Então, bora lá. Primeiro, você vai no centro de saúde da sua cidade, tem que ser da sua cidade. Isso porque demorou tanto para eu conseguir o número do utente, eu fui tantas vezes no centro de saúde, que eu perguntei lá na hora se eu poderia ir em outro centro de saúde, e ela disse que não, tem que ser no centro de saúde da sua cidade. É isso. Agora eu vou colocar aqui para vocês esse lado a relação de documentos que precisa. Primeiro, básico, tá? Antes de eu falar os documentos, é tudo cópia. Leva cópia, porque eu acho que eles não vão tirar lá na hora, então leva cópia para já não perder mais tempo, sabe? Então, primeiro, passaporte, NIF. Em relação ao NIF, gente, queria compartilhar com vocês uma coisa diferente. No Brasil, normalmente a gente fala o CPF, né? Claro que, por exemplo, você vai no mercado no Brasil, o pessoal vai falar, quer CPF na nota? Você vai falar sim, aí você passa seu CPF. Aqui é a mesma coisa, se você vai no mercado, você passa seu CPF. Só que escreve, digita lá, né? Passa pra mulher, enfim, o seu NIF, aliás. Só que quando você vai em instituições assim, todos os lugares que eu fui para pedir documento, tipo o NIS, a autorização de residência, eles me pediram um papel, uma folha, que tinha o meu NIF. Assim que eu emiti o NIF, me deram uma folha. E é essa folha que eu apresento quando eu vou querer o meu NIS, quando eu vou pedir o número do utente, entendeu? Então não é simplesmente, meu NIF é esse, tal, tal, tal. Não, elas querem a folha que contém o seu NIF, entendeu? Então, passaporte, NIF e o próximo é o NIS ou PB4. Se você tiver só o PB4, você consegue fazer com ele, tá? Não precisa do NIS. Só que se você já tiver o NIS, é melhor você já colocar o NIS mesmo. Aí não precisa do PB4, tá bom? O próximo é o atestado de morada. O atestado de morada, gente, vocês vão emitir na junta de freguesia da sua cidade. Isso também conforme o seu código postal. Você conferir lá e vai na junta da freguesia que você acha que normalmente é a mais próximo da sua casa, né? Você coloca no Google ali, vai aparecer a mais próxima, você vai lá. Os documentos que você precisa para emitir esse atestado de morada são o seu passaporte, o NIF e o contrato de arrendamento. Eu não sei, gente, não lembro, para falar a verdade, se tem como você emitir sem um contrato de arrendamento. Mas vai na junta de freguesia aí da sua cidade e pergunta como você pode emitir, porque faz muito tempo que eu já emiti meu atestado de morada e eu não lembro, tá? Mas então você vai na junta da freguesia com esses 3 documentos, lá eles tiram a cópia, tá? Que eu me lembro, eu não precisei levar as cópias do meu documento. Lá eles mesmos tiraram. O atestado de morada, ele não sai no mesmo dia, então você vai lá, faz a solicitação, paga uma taxazinha que é de 4 ou 5 euros, e eu recomendo vocês levarem papel e moeda também, porque tipo, vai ser 5,35, 5,34. E normalmente eu acho que eles não aceitam multibanco. Quando eu fui, pelo menos, não aceitava multibanco, era só dinheiro em papel mesmo. Então, leve dinheiro em papel. Espécie, né? Então você faz essa solicitação, paga, né, a taxa e depois de uns 2 dias você volta lá para retirar o atestado, que é uma folha lá carimbada, tal, tudo certinho. E duas coisas interessantes são: primeiro, você consegue juntar o seu esposo ou seus filhos no seu atestado de morada. Então, por exemplo, eu juntei o meu esposo, o Gabriel, já no meu atestado de morada. Porque aí ele já serve para nós dois, tanto para mim quanto para ele. Então você já economiza 5 euros de ter que tirar para 2 pessoas. Então você leva o passaporte desse seu cônjuge ou do seu filho e já mostra para a mulher, né, para atendente, olha, essas pessoas moram comigo. E ela já vai incluir lá no nome essas pessoas que moram com você. E o outro ponto é, o atestado de morada, normalmente ele tem validade. Isso depende para qual finalidade você vai usar ele. No centro de saúde, que eu me lembro, eles também estavam pedindo validade de 3 meses. Só que, na minha experiência, gente, o meu atestado de morada eu emiti lá em novembro, antes de eu ir no CEF, e eu fiz o meu utente agora esse mês, de fevereiro. Então, já tinha passado os 3 meses, né? Então, mas mesmo assim, eles aceitaram, e quanto a isso, foi tudo ok. Mas assim, se você conseguir emitir o atestado de morada mais próximo de quando você for pedir o utente, eu acho que é melhor, né? E aí, o próximo documento é um pouco complicado, porque é justamente a questão da sua legalização aqui no país. Eu vou deixar uma folha passando aqui neste momento. Essa folha foi o que me deram lá no centro de saúde com a relação de quem tem direito a pedir o número do utente ou não. Vocês veem aí que no número 3, lá no final da folha, tem 2 pontinhos. O meu, ele tá no segundo pontinho, né? O meu caso se encaixa nesse segundo pontinho, que é
o comprovante de pedido, né, já efetuado da sua autorização de residência. Então, como eu falei pra vocês, eu fui lá no CEF em novembro, pedi tudo certinho, uma autorização de residência, só que ela não chegou ainda. E aí eu levei esse comprovativo, né, esse comprovante, até o centro de saúde e com ele a mulher aceitou, né, fez certinho o número do utente. Mas vocês podem ver aí, se você já tem um agendamento no CEF, você já consegue emitir o número do utente. E aí tem a questão de manifestação de interesse por trabalho, etc e tal. Eu não vou saber dizer isso pra vocês, gente, não, porque eu não sei nada de manifestação de interesse, nada, nada, nada. Eu só sei do meu processo, né, que eu tenho visto estudante, né, tudo que aconteceu comigo, estudante. E o meu esposo, ele veio, já pra quem não sabe também, né, ele veio comigo sem visto nenhum, só que ele conseguiu um trabalho e no trabalho dele, agendaram já lá no CEF pra ele, a advogada do escritório vai com ele. Então, assim, nem sei se é manifestação de interesse, nem sei qual é o caso dele, mas eu conto pra vocês depois da experiência quando ele for no CEF, tudo certinho. Então, bom, deixei a folha pra vocês, é isso. Espero que dá uma olhadinha, consulta, porque realmente eu não vou saber dizer pra vocês, fora desse meu caso. E aí, já indo pra experiência na prática, né? Porque essa teoria, você precisa desses documentos, simplesmente vai lá no centro de saúde e, teoricamente, você iria conseguir. Mas, como na vida nada são flores, não é? Eu fui 5 vezes no centro de saúde, gente. 5 vezes. A primeira vez que eu fui, me disseram que eu precisava do NIS, então já uma coisa falsa aí, porque quando eu cheguei lá, eu apresentei o meu PB4 e o NIS, e ela falou assim, não, só um dos dois. Aí eu já deixei o NIS, né? Então, a primeira mentira aí que me informaram, né? Mentira assim, né? Sei lá, vai que achavam que precisava e já não precisa mais. Só Deus sabe. Então, a primeira vez que eu fui, falaram que eu precisava do NIS, então eu não tinha o NIS. Aí eu fui lá e emiti o NIS. Passou. O NIS você agenda e depois de tipo uns 30 dias já chega a sua data do agendamento. Então, um mês aí você consegue já estar com o NIS, se você já tiver o atestado de morada, porque eu acho que precisa do atestado de morada, tá? Mas, no caso do número do utente, você não precisa do NIS se tiver o PB4. Então, nessa primeira ida até lá, me disseram que eu precisava do NIS. E fui embora. Na segunda tentativa eu já tava com todas as documentações tudo certinho. E aí eu cheguei lá. Quando você chega, pelo menos aqui no de Setúbal, no Centro de Saúde de Setúbal, você fala com segurança. E eu falei assim, olha, eu vou emitir o número do utente. Ele disse, tá bom, espera aí nessa fila. E aí, gente, era dezembro, frio. E ele falou pra eu esperar ali na calçada. Então tinha duas pessoas na minha frente. Então, né, bem ali na entrada do posto de saúde, do centro de saúde, eu fiquei ali na calçada esperando pra ser chamada. E eu fiquei 1 hora lá, passando frio, esperando ser chamada. Quando eu fui chamada, a mulher disse assim, a atendente, olha, a gente não tá emitindo o número do utente. Só que assim, não é assim, olha, a gente não tá emitindo o número do utente, tá bom? Não, a gente não tá emitindo o número do utente. Não tem funcionário, não tem, não tem. Tudo bem, pode ser que ela não estivesse sendo grossa comigo, pra ela, né? Mas assim, é uma educação, assim, que eu não sei, sabe, explicar. E só que eu fiquei muito brava, né? E aí eu falei assim, olha, eu tô aqui há 1 hora. Eu já falei isso com um tom mais enfático. Se eu tô aqui há 1 hora passando frio, por que vocês não avisam segurança de que não estão emitindo o número do utente? Porque eu falei pra ele que eu vim aqui emitir o número do utente. E aí ela não sabia o que falar, né? Então, aí eu fiquei brava, né? Eu falei assim, olha, meu, pelo amor de Deus, avisa o segurança, tô aqui 1 hora. Imagina se eu tivesse com criança no colo, passando frio, com minha avó idosa, sabe? Eu achei um desrespeito. E aí eu peguei e fui embora, pé da vida. Aí eu esperei passar um mês, esperei passar um mês porque eu tava puta ainda, né? Tava brava, com raiva que não conseguia, não tinha funcionário. E aí, beleza. Passou então esse um mês, voltei lá. E aí, dessa vez que eu já voltei, eles já tinham passado a informação pro segurança. E eu via, gente, que o segurança, eu acho, tá? Minha percepção, posso estar totalmente enganada, mas eu acho que ele tava mentindo pra mim. E eu sentia que ele tava desconfortável em estar passando aquela informação. Ele disse que já tinha entregado todas as senhas e para que eu voltasse umas 11 horas. Isso, nessa vez que eu fui, era tipo umas 9 horas da manhã, 9h30. Ele falou assim, olha, já foram entregadas todas as senhas. Volta umas 11 horas que eu vou ver se a gente consegue te atender. Eu, tá bom. E aí, quando foi umas 11 horas da manhã, voltei lá e já sabendo, né, que não ia me atender. E justamente, né, disse que não tinha como me atender naquele dia. E aí, beleza, fui embora. E aí, depois de uns 2 dias, voltei de novo, quinta vez. Aí, graças a Deus, nessa quinta vez eu consegui emitir o bendito. E aí, nessa vez que eu cheguei tipo 5 para as 8, porque abre às 8 aqui, pelo menos em Setúbal. 5 para as 8 eu já tava lá na fila esperando. E aí, vai conseguir me atender hoje? O segurança já sabia quem era eu. E eu acho que, tadinho, ele já tava, meu Deus, eu preciso dar um tempo pra essa menina que eu não aguento mais ver a cara dela aqui. Porque esse segurança foi que me atendeu de todas as vezes que eu fui lá. E então, quando eu cheguei, tinham 2 pessoas na minha frente, 2 ou 3, se eu não me engano. E aí ele me deu uma senha. Eu falei assim, ó, acho que hoje a gente vai conseguir te atender. Aí beleza, eu sentei lá, fiquei quietinha, esperando me chamar.
E umas duas pessoas que estavam na minha frente, elas foram atendidas. E aí depois eu fui atendida, dei os documentos pra ela, ela só quis a cópia, como eu falei, acho que já no vídeo, né? Ela não quis nenhum original meu, só pediu as cópias e beleza. Deu uns 10 minutinhos, ela fez o utente ali na frente dela e resolveu. E aí beleza, foi isso, consegui o meu número do utente. E pra resumir, passar minha experiência pra vocês, dicas assim, vamos dizer assim, primeiro, eu não sei se eles não querem dar número do utente pros estrangeiros, não que não querem, eles estão dificultando, sabe? Ou não sei se realmente não tem funcionários, porque às vezes que eu ia, ele falava não tem funcionário. O que é não tem funcionário? Como assim não tem funcionário? Porque eu percebi que nesse dia que eu fui, só tinha. O centro de saúde estava muito vazio, não tinha ninguém. Tipo, eu tinha essas duas pessoas e uma senhorinha que estava sendo atendida pelo médico, sabe? Tava esperando para ser atendida. E não tinha mais ninguém no centro de saúde. E eu fui numa quinta-feira, por aí, umas 8 horas da manhã. E tava bem vazio. E só tinha uma recepcionista. Todas as vezes que eu fui, eu só tinha duas ou uma recepcionista. E mais ninguém. E uma faxineira ali, limpando, né? E o segurança ali no centro de saúde. Mais ninguém. Então, eu acho que pode ser isso, não ter funcionário para eles, se só tem uma atendente, uma recepcionista, ela é para recepcionar, acho que a pessoa que vai ter uma consulta, para fazer número de utente, para tirar dúvida. Então, se é tudo nela, ela não consegue dar conta. Aí junta com o fato de que talvez estão tentando segurar para não dar utente, ou, né, não, tentando, sei lá, coisa na minha cabeça, gente, posso estar totalmente errada. Querendo segurar para não dar utente, né, sobrecarregar o estado, essas coisas todas. Então, não sei, tá? Mas realmente, quando eu fui dessa vez, só tinha uma recepcionista e ela que fez o meu número do utente. Então, ela ficou 10 minutos ali me atendendo e não tinha mais ninguém para ser atendida. Então, acho que foi por isso, e foi isso que o segurança falava. Hoje tá mais calmo, tanto que nessa última vez que eu fui, ele falou, hoje tá mais calmo, acho que a gente consegue. Então, eu tipo, como assim? Né? Como assim, tá mais calmo, consegue? Eu tenho direito, então vocês têm que me... Depende se tá cheio ou não, o certo é eu ser atendida. Eu tenho o número do utente porque eu tenho direito, né? Então, foi isso. Então, não sei se as minhas hipóteses aqui faz sentido, mas a minha experiência foi essa. E eu não acho que se você vai lá com todos os documentos certinhos e bate o pé falando que você quer, vai resolver. Porque ela simplesmente vai falar que não tem funcionário, que não tem como emitir, ou vai começar a falar, vai começar a inventar, precisa disso, aí vai começar a criar pepino em ovo, sabe? Então, assim, se você, mesmo que você tenha os documentos certos, eu acho que você, sabe, não vai adiantar. Tanto que, nesse dia que eu tava lá emitindo o utente, chegou um casal de brasileiros. E assim, é frustrante, porque eu vejo, eu tava vendo, né, a cara deles, tipo assim, hoje eu vou resolver, graças a Deus, eu vou resolver alguma coisa, né, a vida andando, eu meti no NIS, vou meter o número do utente agora, tudo se resolvendo, né. E aí ela fala com segurança, e o segurança assim, então a gente não tem funcionário. Ela, nossa, mas como assim? Hoje não dá. E o brilho vai sumindo, sabe? A pessoa chega, oi, tudo bem? Aí ele vai falando, ela, entendi. E pega e vai embora. Então, assim, e nesse dia que eu tava lá, como eu falei pra vocês, já tava vazio. Então, assim, gente, sabe Deus, entendeu? Você tem que ir. E eu fui orando, eu falei assim, Jesus, Deus é fiel. Eu vou conseguir emitir esse número do utente e vai dar tudo certo. Então, fui na oração. Então, meu bem, vá na oração, porque o negócio é complicado. Então, foi essa minha experiência, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida que eu possa ajudar vocês, pode deixar aí. Se puder deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, eu agradeço. E é isso, até o próximo vídeo, gente. Beijos!